Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Estava com saudade de vocês, né? Fiquei um período sem gravar as aulas, até agradeço o presbítero Marcelo por ter assumido aí no meu lugar os meus dias, né? Mas graças a Deus, agradeço também as orações dos irmãos, eu já estou melhor e vamos embora, né? Vamos continuar com os nossos estudos. A gente vai estudar a lição 4, que fala sobre purificação e preservação. Noé, o juízo de Deus, harmonizado com seu amor gracioso e redentor. E o texto básico fica em Gênesis 6, de 1 a 9. A gente vai ler, fala sobre a corrupção do gênero humano. Gênesis 6, de 1 a 9. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A história de Noé é bem conhecida, né? A gente sempre escuta falar de Noé desde pequenininho, né? Desde a nossa infância. E a gente sabe que é uma história muito bonita, né? Uma história difícil, dura, né? Que viveu vários perigos, medos, mas uma conquista, né? Muito prazerosa de Noé, de conseguir colocar naquele barco enorme, né? Sua família e os animais, né? O casal de cada espécie. Então, ali Deus preservou, né? A natureza íntegra, maravilhosa, né, confiante de Noé, né? E é o que a gente vai ver nessa lição de hoje. Fala sobre a preservação e fala sobre a purificação. Purificação, o que significa purificação? Olha, purificação é o ato de tornar algo puro, né? Quando a gente fala em purificação, a gente vê ali um ato de purificar. O ato de purificar é o quê? De tornar uma coisa que não está pura, pura novamente, né? Isso é uma purificação. E a preservação é ação ou efeito de preservar, conservar, de manter em estado original. Então, preservar, quando a gente preserva alguma coisa, é porque a gente quer manter, né, a íntegra da coisa, né, o estado original da coisa até o final. Então, a gente vai falar sobre purificação e sobre a preservação. Um tema recorrente no Pentateuco é o juízo de Deus. A ira do Senhor contra o pecado é manifestada contra todos aqueles que praticam o mal, até mesmo contra os que fazem parte do povo de Deus. Moisés foi impedido de entrar na terra de Canaã por causa do seu pecado. Dá até uma dor no coração, né? Uma tristeza, depois de tudo que a gente sabe, né? E lê na palavra de Deus que Moisés passou, né, tantas dificuldades, tantas tristezas, tantas lutas, e ele, como castigo de Deus, por causa do pecado, ele não conseguiu ver a terra prometida, né? Ele não conseguiu ver a terra de Canaã. Todos os seus que estavam vivos, né, até chegarem ali, conseguiram ver. Ele não. E ele sabia disso. Deus tinha avisado isso para ele, né? Por causa do quê? Por causa do pecado. Então, a gente vê aqui, ó, que o juízo de Deus, né, a ira do Senhor contra o pecado é manifestada contra todos aqueles que praticam o mal, até mesmo contra os que fazem parte do povo de Deus, ou seja, nós. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O pecado está entre nós. Não é porque nós somos membros de igreja, vamos à igreja, cultuamos a Deus, que nós estamos livres do pecado. Não, isso nos fortalece, né? Mas a gente precisa estar perseverando continuamente para que o pecado não nos afaste de Deus.
O ponto 1 fala a escalada da maldade, né? A gente vai ver aqui um passo a passo como a maldade evoluiu. A presença do pecado provocou mudanças profundas e terríveis no mundo. A alegria de Eva pelo nascimento de Caim se tornou profunda tristeza quando ele se levantou contra Abel e o matou, né? Quando Caim nasceu, provavelmente Eva ficou feliz, nascimento de um filho, né? Mas depois, passar dos anos, né, deles crescerem, se tornarem homens, o que aconteceu? Caim se levantou contra Abel e o matou. E isso trouxe muita tristeza no coração de Eva, né? Tempos depois, Lameque, que é descendente de Caim, né, que é filho de Caim, que matou Abel, comemorou com um cântico sua bigamia. Bigamia é o casamento duplo, né? E o assassinato de um rival, quer dizer, o Caim e Lameque, duas pessoas da descendência de Eva, fizeram coisas terríveis que trouxeram tristeza e muita dor para o coração, né? Sofrimento para ela e para o coração de Deus que os haviam criado. Havia homens tementes a Deus como Abel, como Sete e Enoque, mas a situação ficava cada dia mais crítica. Os males do pecado são imensos e tomaram conta de toda a terra. Por isso, Deus determinou sua destruição por meio de uma grande chuva, que foi o dilúvio, que a gente já conhece, né? Então, o pecado tomou uma proporção tão grande naquela época, estava tão entranhado entre as famílias, entre as comunidades ali localizadas naquela região, que entristeceu tanto o coração de Deus que ele queria o quê? Eliminar tudo aquilo, né? Ele até se arrepende de ter feito o homem, né? O texto fala sobre isso. E por causa disso, ele manda o quê? O dilúvio, né? Como um castigo. E somente Noé e sua descendência ali que continua vivo para poder prosseguir na caminhada, né? Continuar e povoar a terra. O ponto 2 fala sobre união da luz com as trevas. Como que pode isso, né? Unir luz e trevas. Vamos entender um pouquinho. Ó. A presença do mal e do pecado é um fato incontornável até que venha a restauração de todas as coisas, né? Até que tudo seja restaurado, o pecado é um fato que não tem muito o que a gente mexer. É uma desgraça, é terrível, né? O pecado gera morte, gera dor, sofrimento, e até que isso tudo aconteça, né, de haver restauração, há muita dor e sofrimento. Então, a única coisa que restaura, né, é o sangue de Jesus na cruz, é que nos limpa de todo pecado. Um problema notável é a presença e o avanço do pecado no meio do povo de Deus. O verso 2 soa como um forte eco na narrativa da queda, que foi o que a gente leu. Agindo de forma similar a Eva, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E agindo conforme o seu próprio agrado, o que elas fizeram? Tomaram para si as que desejaram, né? Então, os homens tomaram para si aquelas que desejavam. Então, aquilo ali já foi um dos pecados, né? No entanto, sua disposição de viver em comunhão com Deus foi cedendo à concupiscência dos olhos, quer dizer, eles viram. Então, começou pelo olhar, ver. A concupiscência da carne, quer dizer, se agradaram, né? Tiveram prazer. E a soberba da vida, tomaram para si, posse, né, a soberba. Do ponto de vista humano, a união parecia vantajosa. Ela gerou guerreiros valentes e de grande fama. Contudo, desagradou a Deus, que limitou a vida deles em 120 anos. Ganhavam o mundo, mas perdiam suas vidas. Então, assim, eles se procriaram ali, porque elas se relacionaram com homens, né, grandes, que eram gigantes daquela época. Então, gerou o quê? Guerreiros valentes e de grande fama, né? Homens fortes. Mas Deus se desagradou disso e limitou a vida deles a 120 anos, né? Então, eles ganhavam o mundo com as suas lutas, com as conquistas que eles tinham de dominar determinados locais, mas eles perdiam o quê? O principal de tudo, que era a sua vida, a sua alma, né? Então, o que adianta? Ter força, né? Viver bem, ter fama, mas perder a alma. Não adianta nada, né? Os patriarcas foram claramente instruídos a não se misturarem com as mulheres da terra de Canaã. Quando chegaram ao Egito, ficaram separados dos habitantes da terra.
e no preparo para entrarem na terra, receberam ordem de não buscarem casamento com seus habitantes. A gente vê muito isso no Velho Testamento, né? Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, né? Que Deus claramente dava ordens e o povo ia lá, fazia totalmente o contrário, ou seja, desobedecia. Então, o pecado estava muito abundante ali, né, na vida deles. Quando Israel saiu do Egito, uma mistura de outros povos saiu com eles, né? Não foi só Israel que saiu, então misturou outros povos e saíram junto. Foi esse povo, com saudades das comidas do Egito, que incitou Israel a chorar e queixar-se do maná, né? O que eles se alimentavam no deserto? Era do maná. E eles, com o passar do tempo, eles estavam já reclamando do maná. Por quê? Todo dia, né? Me lembro da minha comida, de quando eu comia lá no Egito, das regalias que eu tinha, da fartura que eu tinha, e começavam a reclamar. E isso fez o quê? Entristeceu o coração de Deus. Em outro momento, lemos que Balaão foi impedido de lançar maldição sobre o povo de Deus, mas as filhas dos moabitas causaram grande mortandade quando, por meio da prostituição, levaram Israel a cultuar outros deuses. Então, as mulheres tinham esse atributo delas, né, de poder seduzir os homens e com a prostituição, né, com a venda dos seus corpos, com a permissividade, com aquele pecado carnal ali, ela convencia o povo de Israel, aos homens, a cultuar deuses estranhos, né, deuses diferentes. E isso também entristeceu o coração de Deus. Então, a gente vê muitos casos, né, no Velho Testamento. E tem mais, ó. Alianças não permitidas por Deus prejudicaram o povo de Deus ao longo de toda a sua história. Depois da morte de Josué, várias tribos deixaram de expulsar os povos cananeus de seu meio e assim provocaram a ira do Senhor. Tempos depois, o rei Acais, diante da ameaça da guerra, não confiou na promessa de Deus e preferiu fazer aliança com a Síria e assim trouxe destruição para o povo de Deus. Entre os discípulos de Jesus, olha só, irmãos, entre aqueles que estavam tão próximos ali de Jesus, né? Judas entrou em acordo com os líderes judeus para trair e entregar o mestre, né? Então, a gente vê, como está falando lá o título, né? Que realmente o pecado, ele também, infelizmente, ele está no meio do povo de Deus, daqueles mais próximos do Senhor Jesus, como Judas ali, que era um deles, né? Por isso, Paulo adverte, ó, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo, né? Então, irmãos, a gente sempre vê dois opostos, né? Totalmente diferentes. Como pode haver luz e trevas, né? Como pode haver comunhão, harmonia entre Cristo e o maligno? Não tem como, ele cita vários exemplos aqui. Então, você escolhe ou uma coisa ou outra, seguir a Cristo ou não. A recomendação de Isaías 52:11 é: retirai-vos. E os salmos nos ensinam que o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que isso quer dizer no Salmo 1:1? Que a gente deve o quê? Se retirar, se afastar dessas coisas que nos levam para esse caminho. Se a gente sabe que determinada situação, ou determinado lugar, ou determinada pessoa, você corre o risco de pecar, de ir para um caminho que vai entristecer o coração de Deus, que vai te levar àquele pecado que vai ser difícil de você largar, não vá, né? Evite, retira-se, não sente na roda dos escarnecedores, não coma junto, né? Você não precisa ser uma pessoa metida, indesejável, chata, nojenta, não. Mas você pode ser uma pessoa educada, mas mostrar a sua posição. Em determinadas situações, você não compactuar com aquilo. Porque se você pensa, irmãos, assim, friamente, que você pode cair naquele pecado, se aquele pecado é o seu ponto fraco, evite.
né? Fuja dele, é o que a palavra de Deus nos ensina. O ponto 3 fala sobre a reprovação do Senhor. A presença do pecado no meio do povo de Deus não se limita só aos males causados. Muito mais significativo é que ele desperta o desfavor do Senhor. Então, o pecado, quando a gente comete, a gente não pode só pensar, porque vou sofrer consequência desse pecado, né? Vou pagar por esse erro que eu estou cometendo. A gente não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar que o mais significativo ali é que a gente está desfavorecendo o Senhor. A gente está sendo ingrato com o Senhor, né? Depois de tudo que ele fez por nós na cruz. Isaías 59:2 registra que os pecados fazem separação entre Deus e o seu povo, né? Como se fosse um muro, né? O pecado separa a gente de Deus, de modo que este não é ouvido. E o próprio Deus declara que não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O pecado atenta contra os propósitos de Deus para o homem. Fomos criados para adorar e glorificar a Deus com nossas ações. Mas quando pecamos, é contra essa glória que atentamos. Não é por acaso que o texto registra que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? A gente com dor no coração lê isso no texto, né? Que Deus cria e ao mesmo tempo, depois de certo tempo, ele se arrepende de ter feito o homem, né? Isso muito nos magoa, porque ele fez com tanto prazer, né? Com tanto amor, com tudo que tinha de melhor, né? Fez o seu melhor. E Adão e Eva e nós, humanos, né? Vamos lá e decepcionamos. E entristecemos o coração de Deus. Até hoje, irmãos. Várias vezes vemos o povo de Israel nessa condição, agindo de forma muito contrária àquela esperada e provocando a ira destruidora do Senhor. Enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, o povo se reunia para fazer e adorar o bezerro de ouro, né? A gente sabe muito bem disso, dessa história. Moisés sobe lá no alto do Monte Sinai para receber as leis de Deus, os 10 mandamentos. E o que o povo está fazendo enquanto ele sai? Faz um bezerro de ouro, né? Derrete o ouro, faz um bezerro todo em ouro e está adorando aquele bezerro, né? Então, como que Moisés não deve ter se irritado? Ele se irritou tanto que ele até quebra, né, as tábuas quando ele desce e vê tudo aquilo, né? Então, o povo é muito presunçoso, o povo nunca estava satisfeito e não está até hoje, né? Com as coisas que acontecem, né? Com o que a gente tem de melhor. E a gente está sempre querendo mais, querendo mais. E às vezes isso entristece o coração de Deus. O mesmo foi dito quando o povo, seguindo a maioria dos espias, rejeitou entrar na terra de Canaã. Nesses dois casos que eu citei, a intercessão de Moisés refreou a ira de Deus, mas aquela geração que viu a glória do Senhor e a rejeitou foi condenada a morrer no deserto. Então, nesses dois casos, tinha Moisés lá para dar uma freada, né, para dar uma segurada, né, para dar uma aliviada, mas mesmo assim, né, o Senhor rejeitou e foi condenados a morrerem no deserto, esse povo que fez isso, né? Então, assim, a mão de Deus, ela pesa nas nossas vidas, porque ele é um Deus bom, mas ele é um Deus justo, né? Se ele manda a gente fazer determinada coisa e ele vê em nós capacidade para isso e a gente não o faz, a gente desobedece, né? A mão de Deus pode pesar nas nossas vidas, né? Não que Deus seja um Deus carrasco, um Deus ruim, malvado, não é isso. Mas ele é justo, né? Então ele vai cumprir toda a sua promessa. O pecado também atenta contra o amor divino pela humanidade. O homem tinha abandonado o vínculo de amor e vida com Deus, mas o Senhor jamais mudará a sua relação de amor com a humanidade. Amém por isso, né? Apesar de pecarmos e de entristecermos o coração de Deus, ele não vai perder o nosso amor, o amor que ele tem por nós, né? Isso é que nos garante a vida até o finalzinho, para que a gente possa ter esse amor conosco, para que a gente consiga chegar até o final, né? Ele não nos abandona. Por causa do seu amor, desde a eternidade, tinha decidido entregar-se na pessoa do Filho para resgatar a humanidade e a criação perdida.
A decisão de destruir trazia grande tristeza ao Criador. Ao profeta Ezequiel, o Senhor declarou: não tenho prazer na morte do perverso, né? Isso está na Bíblia, ele não tem prazer na morte de ninguém. É certo que o Deus sábio e soberano não entra em conflito nem fica indeciso se deve destruir ou não. Deus não tem esse pensamento igual a gente fica na dúvida de fazer, se faço uma coisa ou outra. Não, ele tem já o seu pensamento fixo e definido ali, né? Todos esses textos mostram a gravidade dos nossos pecados e o destino que eles merecem, ainda que nós, que conhecemos a história toda, saibamos que Deus conduziu todas as coisas para a sua glória e manteve seu eterno propósito de redenção, né? Amém novamente. Graças a Deus que nós temos essa convicção, esse amor verdadeiro que nos traz a redenção, né? Que teve esse propósito de mandar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, né? E ali, né, aquele véu se rasgou. Então a gente tem livre acesso para isso. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? O ponto 4 fala juízo purificador e graça preservadora. Há uma reafirmação do justo juízo contra a maldade do homem. O peso no coração não impedirá o pleno exercício da ira de Deus. Homens e animais seriam eliminados da face da terra. Não há lugar para o mal no reino do Senhor. Deus reafirmará sua decisão ainda uma terceira vez. Mas em seguida, ao invés de mencionar a tristeza de Deus, o verso 8 menciona sua graça em favor de Noé. O favor e o prazer de Deus são dirigidos para aquele único homem. Ele era o escolhido de Deus para continuar o plano de redenção e preservar a glória de Deus na criação. Então, Deus preservou ali a família de Noé para que a sua criação, né, tudo aquilo que ele formou lá no início com Adão e Eva não se perdesse. Então, na pessoa de Noé e sua família, ali houve a preservação, né? O conservar do original, daquele início lá. Isso não se perdeu, graças àquele homem, né, que foi íntegro, que levou a sério todas as recomendações de Deus e seguiu ali certinho, né? Mesmo que o povo estava chamando ele de louco, de maluco, de estar fazendo aquele barco enorme, que ia chover muito, que ia morrer todo mundo, né? Todos caçoavam dele, mas ele foi íntegro, foi responsável, obediente e levou a sério até o final. Justiça e amor são perfeições de Deus que nunca entram em conflito. E a sentença pronunciada demonstra isso. A justiça foi plenamente satisfeita. A progressão do mal foi estancada, mas seu pleno amor também foi satisfeito. A graça de Deus se manifestou salvadora a Noé. O juízo será derramado, mas não há mais peso no coração do Senhor. Em resposta à oração de Lameque, Noé era o consolo de Deus e da humanidade naquela terra cheia de maldade. Então, o que trazia consolo, né, para a vida de Deus ali era Noé, né? Noé que salvou ali, né, a herança toda que Deus tinha preparado e feito desde o início da fundação do mundo. Houve outra vez em que a justiça e o amor de Deus se encontraram perfeitamente, na cruz. O Filho amado de Deus sofreu todo o peso da ira e da maldição que os nossos pecados merecem. Naquele único Deus homem, todo o plano de redenção se consumou sem que nenhum pecado fosse deixado impune. Então, ali todos os pecados, né? Todos o que você possa imaginar e os que você nem imagina. Todos eles, aqueles que você já cometeu e aqueles que você vai cometer ainda ou aqueles que você nunca vão cometer, né? Todos eles foram lançados ali na cruz de Cristo. O dilúvio demonstrou que a humanidade deveria seguir os preceitos do Senhor, sob o risco de experimentar o peso de sua mão. Ao obedecer a Deus, Noé trouxe vida para ele, sua família e para animais de todas as espécies, né? A gente sabe bem, conhece bem a história. As ações de Deus contra o pecado no meio do seu povo são caracterizadas por esses dois aspectos. Elas purificam o povo de Deus de seus pecados, ao mesmo tempo em que reafirmam a graça que nos conduz à redenção. Então, quando ela purifica o povo de Deus, né, que a graça do Senhor purifica, ela reafirma a graça que nos conduz à redenção, né? Então, quando a gente é purificado do nosso pecado,
quando nós somos purificados dos nossos pecados, nós temos ali a certeza da graça e da misericórdia de Deus, né? Então ele reafirma ali na hora do perdão, né? Quando ele libera o perdão para nós, ele reafirma ali a graça, e essa graça é aquela que nos conduz à redenção, né? A salvação em Cristo Jesus. E para concluir, vimos que o pecado que escraviza a humanidade, perdida muitas vezes também, se manifesta no meio do povo de Deus, né? A gente citou aqui vários exemplos, né? Ah, mas o pecado está entranhado lá no povo, lá no mundão, lá que não acredita em Deus, que não vai à igreja. Não, irmãos, o pecado também está entranhado no meio do povo de Deus. A gente viu vários exemplos ali, ó, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Noé, de vários outros, Abrão, né? A gente vê muito nas histórias o pecado sendo ali, ó, dominado, né? Tendo domínio ali por várias pessoas. Então, pessoas que se diziam que caminhavam com Deus, que eram tementes a Deus e caíam no pecado. Então, o pecado, ele não está só lá fora, ele está dentro das igrejas e dentro das nossas vidas também. A gente é que precisa se retirar dele, ficar longe dele, né? Tal ocorrência provoca especial tristeza no Senhor e requer ações de juízo e purificação para que o mal seja refreado. Aprendemos que o justo juízo de Deus está perfeitamente harmonizado com o seu amor gracioso e redentor. A mais clara manifestação desse acordo se viu na cruz de Cristo, mas também se vê no modo como Deus disciplina e corrige seus filhos, né? Deus é amor, é bondoso, é misericordioso. A gente vê essa manifestação clara na cruz de dar o seu filho por nós, mas também se viu o modo como Deus disciplina, né, e corrige os seus filhos, o povo dele, né? Então ele também faz a correção e tem que fazer mesmo, irmãos. Se ele não corrigir, como é que vai ser isso, né? Vai ficar todo mundo fazendo o que quer? Não pode, né? Então a gente não corrige os nossos filhos, né, quando eles são pequenos, ou até mesmo às vezes adultos, né? A gente chama atenção por uma coisa ou outra. Então, quem ama está sempre corrigindo, está protegendo sim com amor, mas também está corrigindo porque a gente ama, né? E para a gente aplicar na nossa vida, a lição fala assim, olha, nós, crentes, devemos manter nosso compromisso de andar com Deus e nos afastar do mal. O pecado e a corrupção que nos cercam devem ser combatidos em nosso meio. Devemos também estar prontos para receber com paciência os atos de disciplina do Senhor e saber que, por meio deles, o Senhor nos purifica e faz crescer em santidade e obediência. Então, a gente tem que ter paciência e quando chegar na hora da correção, a gente saber que aquele período vai passar, nós precisamos passar por aquilo, pela correção sim, né? Porque a gente mereceu tal correção e saber que através da correção a gente vai aprender, nós vamos nos purificar, né? Nós vamos estar voltando ao início, né? Não tem aquele corinho que fala quero voltar ao início de tudo? A gente se purifica, a gente volta ao início de tudo, né? A gente tem que sempre correr atrás como diz aqui o título da lição, da purificação e depois da purificação, da preservação, né? Preservar aquilo, né? É uma continuidade. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para hoje. A nossa lição fala muito sobre isso, sobre a vida de Noé em específico e traz muito para os nossos dias de hoje, porque em meio a tudo isso que a gente vive, né? A gente assiste tantos noticiários trazendo tanta coisa ruim que entristece o nosso coração, a gente vê o pecado realmente entranhado no povo, tanto dos que não são, dos que estão lá fora no mundo, mas como nós que estamos dentro da igreja, a gente vê escândalos e de vez em quando a gente sabe, né, de casos que acontecem no meio do povo de Deus. Então, isso entristece o coração de Deus, entristece o nosso também, nos envergonha. E através do processo da disciplina, nós aprendemos e nós temos que nos purificar. Então, a gente tem que pedir a Deus realmente para que Ele nos ensine, né? Vamos orar então? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos orar. Deus, queremos te agradecer pelo estudo dessa lição. Obrigado, Pai, porque Tu falas conosco através da Tua palavra, através das lições, Senhor, que temos aprendido tanto aqui aos domingos. Ó Deus, obrigado porque
Tu colocas em nós um coração aberto, uma mente aberta para que nós possamos aprender e que nós possamos também, Senhor, colocar em prática, não guardar só para nós, mas falar para o próximo, né? Praticar, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra quer que nós façamos. Que nós possamos ter um coração mais puro, mais purificado, Senhor. E caso venhamos a pecar, a entristecer o seu coração, que nós possamos ser disciplinados sim, mas isso possa nos trazer correção, arrependimento, Senhor, e força para não continuarmos em pecado. Ó Deus, nos mantém de pé, nos dê força, fé, coragem para continuar a obedecer a Tua palavra, nos dê paciência no ato da correção para entendermos a Tua vontade em nossas vidas. Continua com o Teu povo, continua com essa classe. Obrigado pela minha vida, pela vida do presbítero Marcelo e obrigado por cada aluno, Senhor. Abençoa cada um, vai em cada lar, em cada problema que a cada um esteja passando nesse momento, se for enfermidade, desemprego, relacionamentos, Senhor, que Tu possa estar restaurando. Nós acreditamos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.